Olá pessoal, como vão vocês? Hoje falaremos sobre o livro Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. O livro foi publicado em 1995 e é uma das obras mais impactantes e discutidas por Saramago, o qual recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Este romance alegórico mergulha o leitor em um cenário distópico onde uma epidemia de cegueira branca assola a população. Porém, não é a escuridão que os recém-cegos experimentam, mas uma brancura leitosa, um mar de leite. Essa cegueira não é meramente física, ela é a poderosa metáfora central da obra. Saramago a utiliza para explorar diversas formas de cegueira social e moral que afligem a humanidade. A cegueira literal dos personagens reflete a cegueira moral, a indiferença, a falta de empatia e a incapacidade de ver o outro que permeiam a sociedade. No manicômio surgem grupos que exploram e oprimem os mais fracos, como a ala dos bandidos que controlam os suprimentos e abusam sexualmente das mulheres. Em contraste, a mulher do médico, a única que mantém a visão, emerge como um farol de humanidade, compassionando pelos outros e se sacrificando para protegê-los. Ela é a personificação da empatia e da resistência do espírito humano. Eles representam a humanidade em geral, não apenas pessoas específicas, desnudando a fragilidade da civilização e os instintos mais primitivos da humanidade. A intenção é conter a doença, mas o resultado é o caos e a barbárie. Eles são identificados por suas características mais proeminentes ou por sua relação com outros. O primeiro cego, a mulher do médico, a rapariga dos óculos escuros, o velho da venda preta, o médico. Essa escolha estilística serve a vários propósitos. A falta de visão leva à desorganização social, à falta de higiene, à escassez de alimentos e, eventualmente, à violência e à degradação. Isso cria um fluxo contínuo de pensamento e fala, muitas vezes confundindo as vozes dos personagens e o narrador. Essa técnica, embora desafiadora para alguns leitores, intensifica a sensação de claustrofobia e confusão que permeia o manicômio. Ele emprega uma prosa densa e fluida, caracterizada pela atuação como uma espécie de consciência moral da história narrada. A cegueira simbólica aqui manifesta-se na falta de visão dos governantes em lidar com a crise, na sua incapacidade de manter a ordem e a dignidade humana. Ela é os olhos do leitor dentro do caos, a testemunha ocular de toda a degradação e, ao mesmo tempo, a força motriz da resistência e da esperança. A narrativa sugere que a humanidade tem a capacidade de se reerguer e aprender com seus erros, desde que haja alguém capaz de ver e liderar o caminho de volta à civilidade. É um testemunho da genialidade de Saramago em usar a ficção para iluminar os aspectos mais sombrios e os mais luminosos da nossa existência. É uma leitura que, uma vez concluída, permanece por muito tempo na mente do leitor, incitando a reflexão sobre o que significa realmente ver. Sua visão a torna tanto um fardo quanto uma bênção. Saramago nos força a questionar o que acontece quando as convenções sociais são derrubadas. As pandemias, crises sociais e políticas contemporâneas podem ecoar as situações de cegueira e colapso social descritas por Saramago. Ele nos lembra que a verdadeira cegueira não é a incapacidade de ver com os olhos, mas a incapacidade de ver o sofrimento do outro, de agir com compaixão e de defender a dignidade humana. O que resta da humanidade quando a civilidade se desfaz? A obra é um alerta contundente sobre os perigos da indiferença e da falta de responsabilidade coletiva. Ela se torna a líder relutante, a provedora e a protetora, carregando o peso moral de ver o que os outros não podem. Saramago, com seu estilo inconfundível e sem nomes próprios para os personagens, cria um universo que força o leitor a confrontar questões éticas, sociais e existenciais de profunda relevância. A cegueira como metáfora. O ponto de partida do romance é uma epidemia de cegueira súbita e inexplicável que atinge uma cidade. À medida que a epidemia se espalha, o governo decide isolar os cegos em um antigo manicômio, transformando-o em um campo de concentração improvisado. A desintegração social e a condição humana. Um dos temas mais pungentes de Ensaio sobre a Cegueira é a fragilidade das normas sociais e das instituições diante de uma crise extrema. Com a perda da visão, a sociedade civilizada rapidamente se desintegra. As pessoas
antes regidas por leis, costumes e moral, são reduzidas a instintos básicos de sobrevivência. A fome e a sede levam à disputa por comida. A privacidade e a dignidade são aniquiladas e a violência se torna uma constante. A obra questiona o quão finas são as camadas de civilidade que nos separam da barbárie. Saramago expõe a natureza dual do ser humano, a capacidade tanto para a crueldade mais abjeta quanto para a solidariedade mais abnegada. Personagens e a ausência de nomes. A decisão de Saramago de não nomear seus personagens é uma característica marcante e proposital da obra. Universalidade. Ao retirar os nomes, Saramago eleva os personagens de indivíduos a arquétipos, tornando a sua experiência e as suas ações universais. Foco na condição humana. A ausência de nomes desvia o foco da individualidade e o concentra na condição humana em si, nas reações coletivas e nos padrões de comportamento que emergem sob pressão, personalização e desumanização. A falta de nomes também contribui para a sensação de despersonalização e desumanização que os cegos experimentam no confinamento, onde são tratados como meros números ou objetos. A mulher do médico é, sem dúvida, a protagonista central. O estilo narrativo de Saramago, em Ensaio sobre a Cegueira, é tão distintivo quanto a sua premissa. Longas frases e ausência de pontuação tradicional para diálogos. Saramago abole as aspas e os travessões, integrando os diálogos no corpo narrativo. Narrador onisciente e interventivo. O narrador não é apenas um observador passivo. Ele comenta, interroga e interpela o leitor, criando uma cumplicidade e convidando à reflexão. Linguagem poética e filosófica. Apesar da crueza da narrativa, a linguagem de Saramago é frequentemente poética, com reflexões profundas sobre a vida, a morte, a moralidade e a existência. Mensagem e relevância. Ensaio sobre a Cegueira é, em sua essência, uma alegoria sobre a ética e a moralidade em tempos de crise. Apesar de ser escrito no século XX, o livro permanece incrivelmente relevante, especialmente em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, apesar da brutalidade de algumas cenas. O final do livro, com a recuperação da visão, oferece um vislumbre de esperança. Ensaio sobre a Cegueira é uma obra que desafia e provoca, forçando o leitor a confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E anote aí na agenda, toda terça-feira, às 10 da manhã, tem vídeo novo esperando por você. E para você, qual livro deveria ser alvo de uma análise nesse canal? Escreva nos comentários. Até a próxima.